Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, 6h50 da manhã, beleza? Tudo certo? Vamos lá, semana começando. 21 graus em Vitória. Quando eu acordei, estava 16 graus. Tem um negócio errado aí, hein? Não tinha aquecimento global? Por que tá tão frio em Vitória? Beleza? Muito bem, vamos lá. Vou pegar um sol esquisito lá de cá, assim, no rosto. Então esse é aquele vídeo modelo podcast. Ignore a imagem e vamos só escutando o áudio. Eu acho que esse vai ser o último vídeo da série do Alexander, porque agora eu quero, pelo menos em relação ao Notes on the Sins of Form, eu quero pular para os próximos. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Esse vídeo eu vou falar algumas coisas mais práticas de aplicação, de como que se utiliza essa história toda. Dizer como eu tenho tentado utilizar. E é curioso porque eu tive momentos que eu usei isso mais fortemente nos meus projetos no laboratório da universidade. E pra mim eu uso sempre assim, pelo menos talvez não com o rigor que eu gostaria. Então por isso que eu estou tentando desenvolver um negócio aqui, que eu tenho comentado, mas sem mostrar, porque afinal de contas estamos dentro de um carro. Mas eu mantenho a lógica aqui no fundo da cabeça. E agora eu quero começar a usar mais fortemente. Mas teve momentos que eu utilizei isso na universidade com os meus alunos de maneira mais explícita, assim. E é curioso porque nesse momento agora essa história toda voltou a chamar minha atenção por motivos que eu posso falar no final desse vídeo. Vamos ver se eu lembro, né? O trânsito tá caótico, que tá super agarrado, sair mais tarde de casa do que deveria. Então provavelmente eu vou demorar mais tempo nesse vídeo. Então pode ser que vocês esperem aí mais um podcast de 2 horas, sei lá como é que vai ser isso. Mas é bom que eu encerre a série, beleza? Chegou aí agora, meu nome é Hugo Cristo. Eu sou professor do curso de Design da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Eu sou designer, doutor em Psicologia. Esse canal aqui é encheção de saco e passatempo no meio do trânsito, que eu espero essa coisa andar para eu poder chegar na universidade. Esse caminhozinho que eu faço aí já tem 2 décadas, de casa para o trabalho. Câmera de ação aqui no carro, sem edição, sem pós-produção, do jeito que sair, saiu. É um bate-papo sobre design, psicologia e computação, às vezes com uma ênfase mais para um lado, às vezes para o outro. E eu tenho falado, já fez 3 vídeos antes desse, que eu falo um pouco sobre o trabalho do matemático, arquiteto e designer Christopher Alexander, que escreveu uma série de livros a partir dos anos 60, começando por Community and Privacy, Comunidade de Privacidade, que não tem edição em português, em espanhol tem. Depois Notes on the Sins of Form. Depois ele começa uma série importantíssima do centro de pesquisa que ele montou. São os livros de capa amarela, que começa com Timeless Way of Building, o modo atemporal de construir. Depois Pattern Language, que é a linguagem de padrões. Esse sim tem tradução em português pela ArtMed, grupo A, né, agora. E depois The Oregon Experiment, o experimento de Oregon, que é um barato, é uma aula de design social, aquele livro, putz grila. Depois ele começa com outros livros que vão discutindo a expansão do pensamento dele. Então tem Linus Café, tem The Production of Houses. Enfim, o arquiteto ele dá muita ênfase aos aspectos construtivos arquitetônicos, mas eu já comentei aqui também, o trabalho dele foi apropriado pela comunidade de engenharia de software. Tem uma galera de UX e UI que usa também esse negócio há bastante tempo. Eu descobri esse cara por conta dos meus estudos de UI nos anos 2000. E tomei um tapa e a história cresceu muito. No meu livro Design Sem Designer eu desenvolvo alguns aspectos do pensamento dele que são menos os que me interessam agora. Aquele livro é um livro mais sobre cognição de projeto, né? Mas a gente tem possibilidades infinitas de usar esse aspecto dele também, a discussão de como é que são as habilidades de projeto, né? E aí você vai ter também nessa jogada quando a galera de engenharia de software e de UI usa o trabalho dele, é muito no estilo construtivo mesmo, de projeto, né?
Eu falei um pouco da visão geral do livro no primeiro vídeo. No segundo vídeo eu falei sobre a boa forma, o conceito de boa forma dele. Depois, no terceiro vídeo, eu falei sobre os diagramas, que é a parte mais importante do processo de design que ele descreve, que é quando você meio que, depois de fazer a análise do problema, a decomposição dele, no programa que ele chama, você faz a realização, que é a proposição e combinação de diagramas construtivos, que tem aspectos que são formais e aspectos funcionais. Ele chama de diagrama de forma e diagrama de requisitos. Pronto. Já agora em 2 minutos você resolveu o trabalho do cara inteiro, pelo menos até o Notes. E aí nesse vídeo eu vou gastar energia falando um pouco sobre isso, como é que se usa esse negócio, né? Vamos lá. Tem umas coisas interessantes de pensar assim, que é que designers, de maneira geral, eles entendem, talvez até por atração, né? Uma atração fatal, assim, pelos métodos, né? Você tem desde o pessoal que eu digo são os tarados do método, né? O pessoal que tem fetiche por método, que essa galera meio que fica pagando curso da Ideal aí, online, ou que acha que você aprender a misturar uns post-it aí, botar na parede, fazer bonequinho de Lego de massinha, isso isso que seria design. E não é, né? É óbvio que não. Isso é o resultado de uma coisa que o Alexander critica no livro dele e vai seguir criticando, apesar dele ser uma pessoa acusada de ser um metodólogo totalitário, né? Tem uns textos que foram escritos, principalmente quando saiu a linguagem de padrões, que acusam ele de ser meio messiânico e tal. Cara, arquiteto, designer também, né? Mas essa galera é projetista, arquiteto, designer e tal, essa galera é muito chata. Porque assim, o cara tem no centro das preocupações dele a recuperação de um modo atemporal de construir, uma qualidade sem nome, que ele fala nos livros depois. Vou chegar lá mais pra frente aí, não vou detalhar essa ideia agora, principalmente do Timeless Way of Building, mas ele vai falar assim, cara, a gente tem construído cidades horrorosas, as condições de vida nas coisas que a gente constrói são péssimas. Por que será? Porque a gente começou a separar, né, criar um distanciamento conceitual, espiritual, filosófico, sei lá, entre o processo construtivo, né, do mundo que nos cerca e a habitação desse mundo. A gente habita um mundo que a gente constrói de uma maneira esquisita e quer que o mundo seja bom, assim. A gente separa, cada vez aumenta, né, o afastamento, né, assim, entre as preocupações de quem constrói e as preocupações de quem vive no espaço. E aí eu posso estender esse raciocínio às preocupações entre quem constrói e entre quem usa os artefatos. É o mesmo problema, né? E aí você vai dar no pensamento dele, por motivos óbvios, né? Vai dar no design social, mas não no design social aí que faz aplicativo para salvar o mundo, entendeu? Não é disso que eu tô falando, nem ele que ele tá falando. Ele tem uma posição radical de envolver as pessoas no processo construtivo. E aí semana passada até conversando com os alunos meus aqui na UFES, e aí eu vou já meter o spoiler aqui. Nós estamos hoje, dia 30 de junho de 1912 de 2025. E aí, por N razões, eu estou tentando ter um tempão para preparar uma formação, voltar a fazer discussões mais conceituais com meus alunos no laboratório, e também tem gente formada muito boa lá, que já formou, então assim, tá pronto, mas que a gente sente falta de discutir um pouco aspectos teóricos da prática de projeto e tal. Cara, esse negócio vai dar numa concepção radical da participação, assim. Eu até tenho um esboço, um livro que eu nunca acabei, que seria o Designer 2, que eu chamo Participação Radical. Porque, veja, você vai ter na história do design um tratamento, muitas vezes, nossa senhora, eita, meu Deus do céu, eu tenho paciência com os motociclistas, né? Motoqueiro, como diz o amigo meu, é motoqueiro, bicho, não é motociclista não. E aí você vai ter uma coisa do tipo, as pessoas estão insatisfeitas com os produtos, vou começar a fazer pelo menos um levantamento estatístico desses caras, uma coisa meio antropométrica, né? Idealiza um pouco esse usuário, aí você, com essa idealização, você meio que tenta reduzir um pouco essa distância e tal, tenta humanizar um pouco o projeto, quando ele é ergonômico ele fica menos hostil, né?
sem entrar no mérito de que nada mais hostil do que uma cadeira que é tão confortável que você pode trabalhar 8 horas sem reclamar, sentado nela. Não é mesmo? Olha só, a ergonomia que está a serviço do capital, para ser bem específico, ela é uma ergonomia que enfim, oferece conforto para aumentar a exploração do trabalho. Não tem muita conversa, entendeu? Então não é essa consideração com o usuário que a gente está levando em consideração aqui, né? Não é isso que interessa para você trazer o usuário para a conversa. O que interessa é que você precisa, até se for pegar aí uma perspectiva mais cepalina, né, da CEPAL aqui na América Latina, ou aquelas ideias do ISEB no Brasil, esses grandes institutos aí que tentaram pensar o subdesenvolvimento, ou o desenvolvimento tardio, ou o sul global, depois de escolher vários nomes aí para dourar a pílula. Mas essas instituições, elas tinham uma jogada muito de pensar assim, cara, não adianta a gente ficar recebendo tecnologia, né, do norte global, dos países desenvolvidos do primeiro mundo, de segunda mão, sabe? E ficar adaptando a nossa realidade. A gente precisa que as pessoas se apropriem das tecnologias que elas recebem para uma hora conseguir propor suas próprias tecnologias. E essa coisa da autonomia, ela se conquista, né? Você vai ter que... enfim, as pessoas vão... uma vez dominadas, né? Aquelas tecnologias, as linguagens, enfim... os modos produtivos, você vai repensar sua realidade e construir coisas que sejam mais adequadas à realidade que você está inserido e não uma coisa feita em outro lugar e trazida para cá, assim. Como é que você faz isso, que é o problema, né? A gente sabe que tem que ser assim, a gente precisa de soberania, desenvolver a indústria nacional. E aí os malucos aí, neoliberais, libertários, que faltam uns 10 parafusos na cabeça deles, eles vão falar assim, não, mas isso aí é bobeira, o livre mercado faz tudo. Bicho, vai tomar banho, velho. E aí você vai ter uma história bem empobrecida, uma história bem empobrecida de que você pode viver de dropshipping, sacou? De você ficar trazendo container de coisa da China, tá tudo certo, porque o que interessa é a oferta inesgotável a preços baixos de produtos, como se isso fosse resolver, né, todas as questões de dependência do país, assim. Nem vou nem entrar no mérito de balanço comercial, né? Vamos lá. Aí, como é que você resolve isso? Como é que você fomenta, você induz o desenvolvimento de tecnologias próprias naquele arranjo, né? Lembrando que dessa noção, né, de que design a síntese de variáveis contextuais por meio de processos analíticos. Então, assim, você tem variáveis de um arranjo produtivo ali que tem que ser colocados em ajuste para você poder transformar a realidade, assim, não tem muito jeito. E aí o que o Alexandre vai dizer? Qual que é a proposta dele? Cara, e assim, essa é a minha explicação, o meu slogan da leitura que eu faço do trabalho dele, né? Cria oportunidades e sai da frente. É meio isso que ele faz. Eu defendi isso a minha vida toda em relação à tecnologia, acesso a computadores, acesso a programação, agora acesso a IA, que cria oportunidades as pessoas poderem se aproximar disso e sai do caminho. Cada um vai achar um jeito de lidar com isso de modo produtivo e se apropriar de acordo com seus interesses, as suas demandas, né, suas crenças, é meio isso assim. E como que isso vai se desenrolar na prática, no pensamento dele? Ele é um cara que propôs uma coisa que é muito forte para o design social brasileiro, não esse bagulho enlatado que vem lá da ID que faz gastar uma fortuna com post-it, que é o seguinte: o design só funciona, né? O design que ele de fato é eficaz e que ele efetivamente tem potencial para transformar a vida das pessoas quando o designer vai embora e a coisa continua funcionando e em desenvolvimento. O designer é um control freak, né? Ele é um controlador nato. Ele quer tudo do jeito dele, pixel perfect ali, você não pode tirar nada do lugar. O meu sistema, o meu grid, a minha malha, a minha marca, nada. Minha paleta de cor é tudo meu. Você faz, dá uma na mão da pessoa e depois, se você puder, você fiscaliza até o último fio de cabelo para não precisar tirar nada do lugar do que você fez. E mesmo que você tira do lugar, ela pode tirar do lugar assumindo um sistema, né, que governa isso. Pode ser um design system, um livro de marca, um sistema de identidade visual, enfim, você tem um projeto editorial. Existe
uma identidade na diferença que é perseguida, né? Você mantém o sistema funcionando pelas regras. Então o designer adora regra. Por isso que adora método, né? Porque tá tudo meio ligado, assim, do ponto de vista epistemológico. E aí, quando você assume que o design só funciona quando o designer vai embora e a coisa continua funcionando, continua viva, e essa ideia do projeto tá vivo, é uma coisa que o Alexander fala muito, as coisas que têm qualidades, né, que as pessoas conseguem estabelecer uma relação com elas que é positiva, que é saudável, essas coisas estão vivas. Vivas em que sentido? A pessoa, ela consegue tocar, avançar, desenvolver esse negócio. Não é prerrogativa do projetista continuar garantindo a atualização desse treco. Eu moro numa casa que eu tenho conhecimento sobre os aspectos construtivos dela e eu posso continuar melhorando essa casa, porque o mundo vai mudar. As coisas precisam de manutenção, as coisas precisam de desenvolvimento, de crescimento, a família muda, o sistema cresce, tem mais usuários, a loja tem mais clientes, sei lá. E isso é muito sério, porque se você for olhar, por exemplo, ele está criticando na área dele uma coisa que acontece na engenharia de software com software livre e software proprietário. Existe uma disputa pelo controle, né, dos meios de produção, dos meios de distribuição, etc. Que quando você pensa na habitação, isso é muito sério. Na cidade é mais sério ainda. Mas você observa isso no software também, né? Então quer dizer, a gente tem um mundo que as pessoas, os designers adoram usar Adobe, mas tem um GIMP ali. Por que o GIMP não presta? Porque os designers não estão a fim de comprar isso. Eles não têm condições, seja por formação ou por tempo, interesse, de investir tempo de forma comunitária numa ferramenta que é aberta e todo mundo pode mexer nela. Você não tem como personalizar o Photoshop para além daquilo que a Adobe deixa. Mas o GIMP tem um código-fonte na mão. É fácil ver no código-fonte? É óbvio que não, né? Talvez agora com esses avanços de IA isso fique um pouco mais fácil. Mas em termos concretos, o que ele está criticando são esses dois mundos, assim, né? Um mundo de que você é um usuário passivo. Já falei disso aqui também quando eu comentei sobre a computação no design e a computação do design, né? A computação no design é esse mundo proprietário, que você só faz aquilo que o software deixa. E a computação do design é quando você entende que o projeto, a habilidade de projeto, é muito mais o exercício de uma capacidade construtiva com mediação da computação do que você, ser uma pessoa que simplesmente vai ser um usuário do software que está pronto, sabe? Então, essas dificuldades que a gente enfrenta hoje, elas não são novas. E aí não é à toa que a comunidade de engenharia de software adotou vários aspectos do pensamento do Alexander, né? E como é que ele fazia isso? Por exemplo, tem o caso clássico que é Mexicali, que é um projeto de casas que ele fez. Vocês podem daí, eu vou botar um link em algum canto aí pro site dele que mostra esse projeto. O que um arquiteto faria com casas populares? Ele iria lá, assim, antes dele, né? A gente hoje tem o Alejandro Aravena, que é chileno, que ganhou um Pritzker e tudo aí pelos projetos dele, que é uma visão diferente, que já está mais na linha no mundo de Alexander existiu, né? Ele já vai defender coisas um pouco mais sofisticadas na participação, assim. Mas tá um pouco no espírito do Alexander, pelo menos. O que o Alexander fez lá em Mexicali? Em vez de chegar e construir as casas populares, seu empreiteiro chega lá, faz o projeto, a comunidade faz uma assembleia e aprova ou não o projeto, vota, sei lá, pede alguma modificação, né? A construtora vai, constrói e as pessoas vão morar e pronto. E aí cada um depois, por sua conta, faz lá seu puxadinho, transforma a garagem numa outra coisa, faz um jardim, enfim, cada um por sua conta, às vezes tendo que lutar contra a dinâmica que dá do projeto construtivo que foi feito, né? Esse é o lance. O que o Alexander faz? Vai lá, junta a comunidade, desenvolve com eles um canteiro de obras em que eles, olhando os materiais da região, as habilidades das pessoas que estão envolvidas, as possibilidades de que eles têm econômicas e as questões climáticas enfim, todas as variáveis que vocês imaginarem, né? A própria dinâmica própria das hierarquias e relações de poder que tem naquele grupo. E ele faz um canteiro de obra que as pessoas da comunidade não só participam ativamente da construção dessas habitações, como se qualificam, né? Se desenvolvem nos termos de dominar os processos construtivos envolvidos naquelas casas e obviamente, em função disso, eles se tornam capazes de manter e desenvolver aquelas casas
nos anos que se passam. A castração de pé até hoje é um projeto dos anos 80, ele está de pé, lindo, bonitinho, você vê jardinzinho, tem uma coisa da arquitetura do entorno, uma coisa meio no deserto ali, então tem muita oscilação de temperatura, né? Frio extremo de noite, de madrugada, sol bizarro ao longo do dia, então tem uma coisa toda de você pensar o conforto térmico, né? E aproveitar essas trocas de calor ali, para você dissipar o calor muito rápido, mas quando tá muito quente, mas também ao mesmo tempo manter quentinho quando tá muito frio dentro, enfim. Essa ideia de você não dar de presente as coisas é uma das bases do design social brasileiro, que inclusive é um dos temas que eu vou discutir com meus alunos, essa formação que eu vou fazer com eles. Comecei a falar disso, mas não continuei, né? Assim, praticamente o que eu vou fazer, um dos temas que você discutiu lá design, mas não só, é essa ideia de você discutir várias abordagens de projeto e o design social, que é nosso, ele foi desenvolvido aqui, na UFES ele tem um histórico muito forte por conta de uma colega, a professora Helena Pacheco, que está aqui, veio para cá do Rio e trouxe essa abordagem. Eu fui formado nela, outros colegas aqui da UFES também foram, a gente tem interpretações diferentes de para onde que ela foi, mas enfim, tem esse núcleo comum de que o designer vai embora e as coisas continuam, de que o designer não dá presente para as pessoas participam ativamente, né? Tem uma coisa que eu estou lendo, tem a ver com o trabalho do Francisco Varela, eu comentei no que eu recebi um livro novo semana passada, que é uma ideia que começou lá atrás com o Warren McCulloch, que é um dos caras que criou o neurônio artificial lá atrás, né? Na verdade ele criou a formalização matemática do que a gente chama de rede neural artificial hoje, assim, isso lá nos anos 40. Ele foi um dos orientadores do Humberto Maturana também, um cara importantíssimo. Ele tem uma ideia da epistemologia experimental. E aí depois o Varela vai desenvolver essa ideia para epistemologia participatória ou participativa, né? Que é essa ideia de que a construção de conhecimento, quando ela se dá de forma participativa, ela tem esse componente dialógico, né, de estar no mundo e trazer à tona um mundo construtivo que tem relação com as suas crenças e tal, como se fosse possível ser de outra maneira, né? Não é possível ser de outra maneira, mas eles formalizam mais precisão, né, tentando descrever o processo, enfim. E é isso que acontece, né? Assim, esse design, essa participação radical, né, do usuário, ela não é só do cara vindo a pitaco, não é só ele ser entrevistado, não é você fazer um card de sorte com um cara, entendeu? E isso é uma coisa que muitas vezes no capitalismo e nas estruturas que a gente tem hoje de prestação de serviço, de você oferecer para as pessoas produtos, serviços, processos, é impossível, porque tem uma questão ali até econômica, estratégica, né, de você... O envolvimento tem que estar no limite ali de você não comprometer os interesses da empresa. Então você também reduz, né, esse envolvimento, para você também não abaixar o flanco e cair numa versão open source do seu produto que empresa nenhuma quer. Então você vê que tem conflitos aí, ele foi muito criticado por isso também, né? Eu tô tentando entender um pouco, tem um episódio ali de que ele foi meio que... a liberdade de cátedra dele lá nos Estados Unidos foi meio questionada, porque ele tinha as ideias radicais em relação à arquitetura, as pessoas começaram a ficar incomodadas com isso, enfim. Eu imagino, né? Assim, às vezes que eu falo para as pessoas isso, de que o designer tem que ir embora, a coisa tem que continuar funcionando, porque o designer não é importante, o importante é a relação estabelecida da comunidade com o artefato, com o serviço que está sendo construído. As pessoas falam assim, então para que design? Eu falo assim, para que precisa de design? Design você sabe o que precisa, assim, tá lá, mas talvez você não precise dele institucionalizado, você não precisa do designer, né? Você precisa em alguns casos e tal, mas não é o tempo inteiro. Você precisa, as pessoas tenham acesso a habilidades de projeto, não necessariamente você concentrar isso na mão de um profissional. Então essa conversa vai para um lado meio perigoso. As pessoas não estão preparadas para ter essa conversa, né? Então essa é a ideia da participação radical dele, que você precisaria fazer isso. O Aravena, esse chileno, ele tem uma outra lógica que é muito interessante também, de fazer uma dinâmica com a comunidade para discutir como é que seria a habitação. E depois que ele faz isso e se começa a construção, ele tem uma coisa de construir casas que são abertas. Elas já trazem a estrutura dela, a abertura para as pessoas que vão morar ali completarem com o seu modo de vida, assim. Então a casa tem uns espaços, ela tem umas áreas com umas preparações para você continuar com coisas. Então as pessoas fazem... eu vou colocar um vídeo do TED dele que é famosinho, mas não só, ele tem uma conferência muito boa na Constituinte chilena lá, que foi feita depois de 19, né, com todo aquele turbilhão que rolou no Chile. Ele foi convidado para
para o Congresso chileno para poder dar um depoimento sobre as questões de participação para você construir um país diferente, assim, né? E é disso que a gente está falando. Ele tem uma visão diferente do espaço público, da participação social. Então isso é muito complicado, gente, porque não é assim que as pessoas querem que o mundo funcione, né? Não é assim. Tem gente que não quer participar. A gente sabe disso. Também tem um problema bem concreto no design participativo, que as pessoas querem pagar e receber, elas não querem se envolver. E é legítimo isso. O problema é que a gente transforma essa possibilidade de você pagar para não se envolver, terceirizar para alguém as decisões sobre a sua vida, na regra, que é o paternalismo aí que a gente tem, que desses nerds aí e tudo, né? De economia comportamental. Mas enfim, deixa pra lá. E aí como é que usa esse negócio então? Tem um componente de participação radical ali, tem o que eu falei sobre o processo da boa forma, a questão do programa, da redação do programa, essas preocupações meio anticapitalistas, né? meio libertárias, mas no sentido não anarcocapitalista, mas tem todo um movimento na arquitetura, né, no urbanismo no começo do século XX, que ele tem essa pegada mais de recuperar os aspectos da vida comunitária, assim, né? Que eu acho que o Alexander bebe nessa fonte aí. As ideias que talvez deram errado, mas elas são positivas, pelo menos o espírito, tipo a coisa da cidade de jardim e tal. Enfim. Como é que usa isso? Como é que a galera de UI usa isso? Como é que a galera de UX usa isso? Como é que a engenharia de software usa isso? Muito bem, então vamos lá. No final do Notes on the Seeds of Form, ele reproduz um artigo que ele publicou sobre a aplicação dessa proposta de projeto a um vilarejo indiano, que tem lá as suas questões típicas, né? Você sabe o que a cultura hindu tem, sei lá, gado é sagrado, que você não pode por isso ficar tocando gado, ele anda livremente. Você tem uma questão, né, na época que foi escrito, obviamente, o artigo publicado, uma questão das castas, que tinha pouca mobilidade social dentro das castas, e que você precisava ter, por exemplo, uma questão também de que você tem os chefes das famílias, os patriarcas ali, os mais velhos, acaba que a casa dos filhos se constrói em volta da casa deles, né? Tem toda uma dinâmica aí própria da cultura daquele povo, que gera requisitos de projeto, que tem um aspecto funcional óbvio, mas também que tem componentes formais, né? Você consegue, por exemplo, entender que essa relação de que o gado não pode ser incomodado e anda livremente. Você tem que ter passagem pagada o tempo inteiro nas propriedades e tal. E aí tem problemas, porque você tem transmissão de doenças, por exemplo, por causa dos dejetos, né, que o gado produz. Então tem que ter uma coisa de você conseguir separar o gado um do outro, de que você tem tipo zonas que você passa e tem uma higienização, né, desses animais e tal, sem incomodá-los e tudo. Tem essa questão das caças, da pouca mobilidade. Então ele descreve um pouco essas coisas como se elas fossem de fato requisitos de projeto, né? Para quem está acostumado com engenharia de software, não tem novidade nenhuma nisso. O que ele faz, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer, quando ele lista os requisitos, e lembrando que ele fala no livro que os requisitos são essas variáveis que você estabelece, você propõe elas no sentido negativo, né? Se as coisas estiverem funcionando, você não precisa colocar na jogada. Você coloca o que não funciona. Inclusive ele fala, e isso é uma coisa que eu não sei se comentei explicitamente nos outros vídeos, que é justamente a nossa incapacidade de compreender o contexto que nos leva a investigar como tem que ser a forma. Porque se eu tivesse conhecimento completo do contexto, eu não precisava ficar pensando em nada. Eu saberia exatamente o que eu faria ali para encaixar naquele contexto. O contexto ele é por definição infinito, amorfo, sempre parcial a minha relação com ele. Tem uma coisa aí do homem racional econômico também, que foi muito questionado, né? A racionalidade limitada, que é um problema muito dos anos 50 e 60, de que essa idealização de que o homem consegue ter acesso a todas as variáveis, a todo o contexto, ela é uma abstração, ela não fica de pé. E aí ele fala, então, se o contexto fosse completamente compreendido, eu tivesse conhecimento de todos os desajustes, todas as questões que estão em jogo, eu simplesmente projetaria uma forma que resolve todos de uma vez e acabou. Você não tem como ter acesso a isso. Sem contar que o contexto ele se modifica o tempo inteiro, ele é uma coisa que está em movimento, né? Então, você faz uma lista que geralmente tem caráter negativo, né? Ela se define por aquilo que não está,
pelo aquilo que não acontece, pelo aquilo que não é feito, pelo que não é possível, pelo que não é confortável, pelo que não é leve, pelo que não funciona, entendeu? Sabe? É sempre nesse sentido. Você faz essa lista. E nesse caso desse vilarejo aí, tem 130 e tantos requisitos que ele lista, né? De diversas ordens. E ele agrupa esses requisitos por exemplo, questões que são de hábitos religiosos, questões que têm a ver com o comércio, com a habitação, com a mobilidade social ou não, que são as castas e tal, eu estava comentando. Depois que ele faz essa lista gigantesca, ele começa a dizer quem interage com quem. Então, imagina que eu numere esses requisitos. Depois eu faço uma interação entre eles. E aí eu vou tentar, aí pelos processos analíticos que ele descreve, né, que tem um componente matemático ali, de você fazer decomposição, né, desses conjuntos de problemas, ele chega nas partições desse grafo, dessa árvore, em que as folhas que estão no final, né, nas terminais da árvore, são aquelas que elas têm independência suficiente para serem resolvidas sozinhas, sem afetar os outros nós da árvore. E aí você começa a propor os diagramas para poder ir resolvendo isso em blocos. Então ele vai, por exemplo, articular lá uma solução para você poder construir a habitação da família, tendo a casa do patriarca, do chefe ali, e as outras dos filhos se constroem em volta. Então a própria questão da segurança da família se dá por meio desse entorno da casa do patriarca que é construído, né? E aí você tem uma entrada na propriedade que também acaba regulando um pouco o fluxo do gado. Então ele vai meio que combinando as coisas que estão relacionadas, dizendo quem interage com quem, e constrói um diagrama que responde a esses desajustes que estão relacionados. Uma vez você resolvendo esse desajuste desse subconjunto aí, você, por um diagrama, né, que aí tem componentes aí que são funcionais e componentes que são formais, físicos, você associa eles e você vai gerando, combinando eles, vai subindo. Então é como se fosse o seguinte: se eu fosse trazer para uma questão de UI, o que eu faria? Eu tenho que dizer, vou pegar uma tela de login, tá? Uma coisa muito simples, assim você poderia entender como é que isso seria aplicado. O login no sistema, eu diria, o usuário tem que ser identificado para acessar o sistema. Isso é um requisito, né? A identificação tem que ser única, é um segundo requisito. A identificação, caso esquecida, né, ela pode ter que ser recuperada. Você vai listando. E aí você vai ter, por exemplo, um outro conjunto de requisitos que tem a ver com a comunicação do usuário com o sistema, que ele tem que receber notificações quando acontece uma mudança na conta dele, ele tem que receber uma notificação quando ele quer recuperar a senha. E aí você vai tendo uma série de coisas da segurança do sistema que se relacionam com o acesso único, identificado no sistema. Essas interações vão gerar, por exemplo, questões para a tela de login que tem que a ver com você comunicar para o usuário qual é a chave de entrada, né? Se é um CPF, se é um e-mail e tal. E o requisito de você fazer o acesso ao sistema por meio de um CPF tem consequências para a comunicação, porque o CPF não tem como você falar com o cara. Então você faz a opção do cara entrar por e-mail, precisa ter um requisito das notificações, inclusive para recuperar o acesso. Então você vai combinando esses requisitos, você vai gerando uma solução que vai ter um diagrama ali funcional e formal, que vai mostrar uma tela de login, por exemplo, que é baseado na inserção do e-mail. A gente tem esse inferno dessas telas agora, que te pede primeiro um e-mail e depois a tela pede uma senha, em vez de botar os dois de uma vez só. É um saco isso, tem que ficar seguindo a tela, ou já te sugere para você abrir o seu e-mail para recuperar o token de acesso à sua conta. Loja tem feito muito isso, né? Loja virtual, mas não só. E isso provavelmente surge de algum tipo de desajuste do login tradicional, com senha, né, usuário e senha, para o funcionamento da loja. Muita gente perder a conta, não consegue entrar, entendeu? Então, se as pessoas não querem guardar a senha mais. Então tem toda uma conversa ali de como que o que a gente tem funcionando foi resolvido pelos designers em função dessa questão aí. Então a gente para de ficar falando de chutar de porque as coisas são como são e tenta entender que tem um contexto ali, um desajuste entre variáveis, que a solução que você propõe tem isso, assim. Então você vai meio que combinando. Quando você mudar o acesso do e-mail para o CPF, ou do CPF para o e-mail, você vai ter consequências em uma série de outros lugares desse sistema. E essas consequências, elas são explicitadas por essa relação entre as variáveis
né, que estão em subconjuntos diferentes e que interagem, e que você precisa dar conta delas. E aí quando você vai meio que propondo os diagramas para você resolver, você vai de repente ter num ramo da árvore, né, imagina uma separação que abre assim, binária, você vai ter login do lado de cá e notificações do outro. Quando você resolve os dois, isso aqui você tem um sistema de gerenciamento de usuários que ele permite as notificações, que ele é seguro, que ele tem as possibilidades da pessoa recuperar a senha dela, em caso, né, de perder e tal. Se ela trocar de e-mail, tem como recuperar de outra forma. Então tem toda uma historinha que quando você juntar esses dois nós no ramo de cima, você tem uma área do problema que está resolvido. O Ryan Singer, que é esse cara que eu mencionei aqui do 37 Signals, ele tem alguns vídeos que falam sobre isso, já vai ter uns vídeos passados. Mas quando você pega o Alexander resolvendo isso depois na linguagem de padrões, começando, sei lá, dentro de um quarto, né, de uma habitação, e subindo até a lógica da cidade, é assustador. Porque se você pensar bem, você consegue estabelecer alguma interação, né, de uma circulação de ar que é resolvida, e iluminação, né, que é resolvida por uma janela num quarto, com a quantidade de ruído causado pelo transporte público na cidade. É um sistema complexo, está tudo misturado, está tudo conectado. Então é esse mapeamento, são essas interações que você consegue identificar entre as variáveis que vão dando condições do designer lidar com a complexidade do mundo, que é muito grande. Então assim, você vai construir uma casa em frente a uma via de grande movimento, você precisa de sol no quarto, você precisa de fluxo de circulação de ar. Só que você não vai virar isso para um lugar onde passa ônibus, passa carro o tempo inteiro e tem barulho, vai atrapalhar dormir, vai atrapalhar o estudo, vai levar sujeira para dentro de casa, poeira. Como é que você resolve isso? Isso é um problema que conecta a janela da sua casa com o transporte público da cidade. E os designers são loucos, porque eles acham que você pode fazer uma bolha e projetar sua casa numa bolha. Você vai no stand de vendas de um apartamento, dificilmente, de uma casa, dificilmente ela tem o entorno desenhado. Às vezes com vistas, né, com croquis ou 3Ds, desenhos 3D. Mas você dificilmente vai ver uma pessoa que constrói o apartamento com uma maquete do bairro em volta. Precisa, é óbvio que precisa. A decisão se aquela casa é adequada para morar ali não acontece no vácuo. A casa não está no vácuo, ela tem um conjunto de coisas em volta, no entorno. E tem muita gente que reclama disso depois. Nossa, meu apartamento é ótimo, mas a vizinhança é um problema. Cara, a vizinhança é seu apartamento. O seu vizinho da frente é um apartamento. Você tem comércio na sua rua, é um apartamento. Você tem muita circulação ou pouca circulação, chega transporte público ou não, você tem como sair a pé, você tem como sair de bicicleta, você coleta de lixo diário, uma vez por semana, você tem varreção na rua, se a rua é iluminada, se as pessoas sentem segurança em morar ali, isso é seu apartamento. E aí as pessoas às vezes elas sofrem com isso, não entendem por quê. Porque o projeto está feito dentro de uma bolha, sem haver considerações de um monte de coisas. Eu nem vou entrar no mérito aqui de que você mora no apartamento, que ninguém conversou com você sobre como ele é, né? Como é que ele vai ser. Você vai lá, escolhe na planta, depois que você compra, você tenta adaptar ele para sua realidade como? Decorando, né? É como se a decoração fosse uma compensação. São medidas compensatórias para você trazer para perto de você uma coisa que é distante. Então pensem nisso, né? O quanto que você colocar capinha com orelhinha do Pernalonga no seu telefone, ou você mudar o tapa de parede, ou trocar o toque, são tentativas das pessoas de trazerem para perto delas uma coisa que é distante. E isso ajuda muito, mas não resolve, porque o problema é conceitual, ele está na origem do produto. O produto que não é concebido para as pessoas, ou com as pessoas, ele sempre vai ter faltar essa qualidade que não tem nome, que é isso que a Alexander vai falar. Beleza? Essa história toda de usar de maneira prática e você construir um sistema, você vai chegar numa coisa meio enciclopédica. A linguagem de padrões que o Alexander propõe é enciclopédica. Esse estudo do vilarejo indiano, ele é enciclopédico. Você tem 138, eu acho, variáveis. É muito, gente. Que designer consegue levar em consideração 138 variáveis num projeto? Nenhum. Mas a forma como ele resolve o problema é que abre espaço para isso poder acontecer. Tem um componente matemático, mas tem um componente diagramático, criativo, inventivo, que faz uso dessas ferramentas para manter o pensamento em dia, né? Então você pegar o linguagem de padrões, cara, é muito padrão, é muita concepção, tem tudo, espaço comercial, de circulação, de lazer, etc. E todos eles conectados e você tendo uma visão integrada, sabe, do planeta, assim. É um negócio, por isso que as pessoas dizem que é messiânico, sabe? Mas tudo que parece que tenta questionar o mundo como ele é messiânico, né? Assim, o cara quer ser um salvador, é um revolucionário.
tem gente que tem sensibilidade para olhar para o mundo e ver que as incoerências, as inconsistências, os desajustes resultam da nossa própria atividade. E tem gente que fica adorando a pílula, achando que não, que agora eu sozinho, sentado da minha cadeira, vou fazer um outro projeto que vai resolver o mundo. Não vai, gente. Designer é só mais um grãozinho de areia nesse universo monstruoso de incoerências do mundo que nos cerca, né? Então, se a gente não tiver uma visão comunitária da resolução do problema, a gente vai ter colocar no mundo coisas que são individualistas e que só reforçam esse individualismo. Beleza? Ó, seguimos friozinho, 22 graus e meio, 7h36 da manhã, foi um vídeo mais longuinho isso aqui por causa do trânsito. Devo gravar outro nessa semana já mudando um pouco de assunto. E aí, quando eu tiver um pouco mais de novidades sobre essa formação que eu vou dar, eu chamei ela de Forma ao Quadrado, que é a formação do Forma. Vai ser a cada 15 dias aqui. Eu criei um sitezinho /GitHub com os textos, com os vídeos. Estou pensando se vou deixar isso público ou não. Eu prefiro, às vezes, não deixar público para poder gerar interesse nos alunos. Não é só para o Forma, vai ser aberto a todos os estudantes que se cadastrarem para poder, inclusive, receber horas, né, de extensão para essa história. Mas se você bota tudo lá, ninguém aparece. Então é presencial a conversa, gastar umas 3 horinhas de 15 em 15 dias batendo papo sobre essas discussões mais teóricas. E aí a gente vai até o final do ano com isso, tá todo programadinho já, até lá dezembro. Quando a gente fizer o recesso em janeiro e voltar, eu vou fazer uma segunda parte, tem um pouco de conceito, um pouco de projeto, de método de pesquisa, um pouco de Alexander, um pouco de Humberto Maturana, um pouco de Piaget, um pouco de Garrett com essa coisa dos planos, alguns estudos que trabalham com linguagem de padrões e com aspectos mais de pesquisa com o usuário. Então eu acho que vai ser um barato, beleza? Cinto de segurança sempre, né, gente? Excesso pedestre aí, boa semana, aproveita o friozinho, valeu!